Ok, boa noite a todos que estão aqui, pessoal do louvor, pessoal da técnica ali, o pessoal da mídia, pessoal do som. Louvamos a Deus pela vida de vocês, todos que estão nos assistindo, todos que estão ligados agora aí em casa. Nós esperamos que o mais rápido possível essa pandemia acabe para que possamos novamente ter os nossos cultos presenciais. Mas enquanto isso não acontece, temos que louvar a Deus também pela tecnologia, as possibilidades que nós temos, né? De mesmo que distantes fisicamente, estarmos juntos. E nós louvamos a Deus, lembrando que Ele sempre está no controle de tudo. Semana eu estava pensando que se essa pandemia tivesse acontecido alguns anos atrás, nós não teríamos essa tecnologia, não teríamos essa possibilidade, né, de estarmos juntos digitalmente. Então eu queria que você, onde você estiver agora, você estivesse orando. E eu peço que você ore especificamente por mim, para que eu possa passar exatamente tudo aquilo que já vem sendo trabalhado, não só por mim, mas pelos pastores, que eu possa também implicar e aplicar isso na minha vida. E eu peço para que você ore por você, para que o Espírito Santo também fale ao seu coração, e o ministério do Espírito Santo ilumine seu entendimento, para que você possa entender a palavra nessa noite. E eu quero que você ore por mais um motivo específico. Eu quero que você ore por alguém que você conhece, que ainda não é convertido, ainda é um descrente, ainda é um incrédulo, uma pessoa que ainda não entregou a vida ao Senhor. Seja um parente, seja alguém aí que você já vem evangelizando, ou um nome que você lembra aí, que você já conhece e você precisa compartilhar o evangelho com essa pessoa. Então vamos ter um tempinho de oração? Onde você estiver aí, fecha seus olhos, entrega a minha vida nas tuas mãos, entregue sua vida nas mãos de Deus, a sua vida nas mãos de Deus também, e a vida desse seu amigo que ainda não é convertido, seu parente, essa pessoa que precisa entregar a vida a Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que, no nome de Jesus, Senhor, nos abençoe nessa noite, dando entendimento, concentração suficiente, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento com esse ministério de iluminação do Espírito Santo, possamos entender a Tua Palavra, implicar a Tua Palavra, aplicar a Tua Palavra. Obrigado a Deus, porque podemos parar nesse início de semana para meditar e para poder entender, para poder nos sentirmos motivados e também criarmos planos de ação. Te peço também, ó Deus, por todos esses nomes que estão sendo lembrados agora, de pessoas que ainda não entregaram a vida para o Senhor. De forma especial, nessa noite, onde começaremos a trabalhar o coração do Evangelho de Marcos. Na verdade, o centro do que é o Evangelho. E eu te peço que nós que já somos convertidos, já somos crentes, sejam os novos convertidos, sejam aqueles que já têm muitos anos diante do Senhor, possam ser impactados pela mensagem pura do Evangelho. E eu te peço também, para a honra e glória do Teu nome e pelo Teu poder, porque sabemos que só o Senhor pode fazer isso, que haja salvações nessa noite. Nós entregamos isso nas Tuas mãos, porque sabemos que nós necessitamos do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ok, nós estamos trabalhando dentro do livro de Marcos. E eu acho que vale a pena, com um pouco de calma, lembrar de alguns detalhes de como o livro de Marcos funciona. Como eu vou começar a mensagem, essa pregação hoje, e ela será concluída no domingo que vem,
Hoje eu não vou correr muito, eu quero que você entenda e você preste bastante atenção, porque hoje nós vamos entrar aqui numa parte do livro que funciona como uma dobradiça. Então, uma dobradiça que une a primeira parte do livro com a segunda parte, né? Nesse quadro que você está vendo aí, você pode perceber que lá em cima aparece serviço do servo, em verde, e em vermelho, o sacrifício do servo. Essa é a divisão natural do Evangelho de Marcos. E se você perceber, deixa eu ampliar aqui essa primeira parte que é a verde, para você dar uma olhadinha. Olha só isso. Essa primeira parte vai mostrar para a gente todo o serviço do servo. Vai do capítulo 1, versículo 1, até o 10, 52. Hoje nós vamos trabalhar a conclusão dessa primeira parte. O pastor Jandro pregou até o final dessa primeira parte. Até o meio dessa primeira parte. Olha só para você ter uma ideia. Edgar, sumiu aqui minha transparência. Mas está aí na tela? Na tela, tá? Pronto. Então deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Se você perceber, tem uma parte em destaque aí nesse quadro. Essa parte em destaque, com esse destaque amarelo, é a segunda divisão, né? Então nós temos aí uma divisão. A primeira parte dessa divisão, do serviço do servo, e essa segunda parte. Nós estamos entrando agora nessa segunda parte. Então perceba que a gente vai concluir a primeira sessão do livro, o serviço do servo. Não vamos concluir hoje a gente vai começar a trabalhar isso. Por que nós precisamos entender isso e gastar um tempo pensando nisso? Porque o livro de Marcos, diferente dos outros evangelhos, o de João, um pouco mais elaborado, o de Lucas, bem detalhado, o de Mateus, com muitas citações do Antigo Testamento, o livro de Marcos ele é muito compacto e ele é arranjado de uma forma cíclica que às vezes é difícil da gente entender a estrutura. Por outro lado, ele é um livro que vai resumir o que nos outros evangelhos é bem detalhado. E a estrutura dele não é muito complicada. Então, se você perceber, são duas partes, e essas duas partes aqui têm algumas subdivisões. Essa primeira parte do serviço tem duas subdivisões, e a segunda parte, 3 subdivisões. E a gente está entrando agora no que a gente chama de o coração, a essência, o centro do que é o Evangelho, de acordo com o Evangelho de Marcos. Tá ok? A gente vai trabalhar aqui do 8:27 até o 10:52. Que geograficamente também a gente vai perceber uma mudança. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa para você ter uma noção do que está acontecendo aqui. Coube a mim trabalhar essa parte aqui do ministério do servo aos discípulos, sendo desvendado, o programa divino, né, de sofrimento e glorificação, que vai do 8:27 ao 9:13. Eu vou começar hoje, quando der o meu tempo aqui, eu paro onde eu estiver e eu concluo na semana que vem, porque a gente precisa, nessa parte aqui, manter muita calma, tem que ter muita calma nessa hora para entender plenamente o que está acontecendo. Porque tudo que o livro trata converge para essa parte e é também consequência dessa parte. Tudo que nós tratamos até agora vai ter o ápice nessa parte e a partir daqui também nós vamos ter a sequência natural do livro. Primeira observação aí que nós temos que notar. Nós vamos trabalhar os capítulos 8, 9 e 10 nas próximas semanas, concluindo a primeira parte do livro. E eu não sei se você já tinha percebido que esses versículos destacados aí, o 8:31, o 9:31 e o 10:33 e 34, nem é muito difícil de guardar, né, pela referência, vão mostrar as predições de Jesus acerca do seu sacrifício. Hoje nós vamos trabalhar um pouco no 8:31, essa primeira predição do sacrifício. Nós vamos trabalhar nas semanas seguintes a segunda predição, e lá para o finalzinho dessa primeira parte, nós vamos trabalhar essa terceira predição. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque até então, o foco do ministério de Jesus era a sua identificação como Filho de Deus,
Ele trabalhou muito confrontando essa oposição da liderança judaica, e ele trabalhou muito próximo e também agindo muito diante das multidões. Só que a partir do capítulo 6, a gente começa a perceber uma mudança. Jesus começa a focar muito mais no ensino e no discipulado daquele grupo mais próximo, dos discípulos mais próximos e principalmente dos apóstolos. Por quê? Porque ele precisa passar, nesse pouco tempo que resta, todas as instruções e todo o ensino acerca de quem ele é, mas também do que ele veio fazer, da sua identidade e da sua missão. E até aqui, ele trabalhou muito mais com o entendimento, a propagação da sua identidade como Deus, para as multidões, para os fariseus e para os seus discípulos. Só que agora, nós vamos perceber uma mudança. E agora, se você teve curiosidade na sua célula nessa semana, você foi bombardeado aí com a perguntinha baseada nesse milagre, um milagre muito específico e curioso que aconteceu lá no 8, 22, 26, que fechou a nossa última sessão, né? Jesus cura um cego, só que ele cura esse cego em 2 etapas. E muitas pessoas ficaram curiosas e ficaram levantando ali suposições, mas por que Jesus curou em 2 etapas? E tudo o que aconteceu até agora, e o que vai acontecer a partir de agora, tem a ver com esse milagre que foi um milagre ilustrativo sobre o que Jesus queria fazer agora com os discípulos. Então perceba que nesse milagre, Jesus cura o cego em 2 etapas. Primeira vez, ele toca nos olhos e o cego diz que está vendo meio embaçado, como homens, como se fossem árvores. E aí Jesus toca novamente e ele fica curado. Curioso, um pouco antes Jesus tinha repreendido os discípulos, porque depois da segunda multiplicação, depois daquela repreensão quanto ao fermento dos fariseus, os discípulos ainda estavam ali meio que viajando quanto a alguns conceitos, alguns ensinos de Jesus. Jesus repreende eles dizendo assim: parece que vocês não ouvem, vocês têm ouvido e não ouvem, vocês têm olhos e não veem. Muitas vezes também repreendendo de uma forma mais dura, parece que o coração de vocês ainda está muito endurecido. E esse milagre, ele vai acontecer logo depois que Jesus fala isso, e ele vai englobar tudo o que aconteceu até aqui, nessa primeira etapa na vida dos discípulos. O que está acontecendo aqui? Tudo o que aconteceu até agora, vamos entender aqui como se fosse, assim como aconteceu com o cego, o primeiro toque de Jesus na visão dos discípulos de quem ele era. Como é que a gente pode perceber isso? Tudo o que aconteceu até agora em termos de identificação de Jesus como Filho de Deus. E a gente vai perceber no texto de hoje que eles chegam a essa conclusão, através da vida de Pedro. Vocês vão ver esses detalhes muito interessantes. Só que tem um detalhe, nesse mesmo texto aqui, onde Pedro vai afirmar que Jesus é o Cristo, nós vamos ver o Pedro sendo recriminado, porque ele não estava entendendo exatamente qual era a missão desse que ele dizia ser o Cristo. Ou seja, era necessário aquele segundo toque nos olhos dos discípulos para que eles entendessem agora plenamente. Eles estavam enxergando, Jesus é Deus, mas eles ainda não enxergavam plenamente. Tá, ele é Deus, e o que vai acontecer a partir de agora? Por isso é importante entendermos essas divisões que acontecem aqui em Marcos, exatamente o que está aí nesse quadro, porque essa parte em destaque vai mostrar isso. Jesus desvendando o programa do reino e mostrando para eles, olha, o que vocês entenderam em termos de minha identificação, agora vocês precisam entender qual é a minha missão. E a gente vai perceber isso de uma forma assim surpreendente. Vamos lá para o que acontece no texto, que é bem interessante. Antes disso, dá uma olhadinha aí nesse mapa, eu tinha falado para vocês. Nesse mapa, nós podemos perceber como o livro de Marcos também trabalha. Ele trabalha usando muito essas divisões geográficas. Tudo que Jesus fez até o 8:26 está dentro desse círculo. Tudo que Jesus fez.
ali está o Mar da Galileia, ali está todas as cidades, Cafarnaum, aí do outro lado do lago você vai ter Gadara, lá em cima Tiro e Sidom, Cesareia de Filipe, que é a região onde ele está agora. A partir do versículo 27, vai acontecer o que está acontecendo ali naquela reta vermelha. Agora é um caminho sem volta na direção de Jerusalém para o sacrifício de Jesus. Então você vê que até geograficamente o foco desse livro muda. Até então, tudo o que estava acontecendo até o 8:26 em termos de identificação de Jesus, popularidade, multidões e todos os milagres, exorcismos, Jesus dizendo: eu sou Deus, eu curo, eu expulso demônios, eu ando sobre as águas, eu ressuscito pessoas. Agora, as multidões, a partir daqui, começam a ficar para trás, os milagres começam a ficar para trás, a identificação de Jesus já chegou no auge. Agora, Jesus caminha para o sacrifício. O serviço do servo já estava feito ali naquela região. Agora é um caminho sem volta para Jerusalém. E aí a gente chega no trecho de hoje, que nós vamos começar hoje, né? A confissão de Pedro, mostrando que esse primeiro toque de Jesus nos seus corações, essa conversão que aconteceu na vida deles, deu a eles, com tudo o que aconteceu até aqui, a visão, um pensamento muito bom, que veio de Deus, segundo o relato de Mateus, e que é identificado aqui na confissão de Pedro, representando os discípulos. Pedro faz essa confissão. Vamos ler os versículos aí para vocês entenderem melhor. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, como nós cantamos, né? O Filho do Deus vivo. Jesus os advertiu para que eles não contassem isso a ninguém. Jesus advertiu para que não falassem a ninguém a esse respeito. Então, o que está acontecendo aqui? De forma muito rápida, muito sucinta. Jesus pergunta aos discípulos sobre a opinião das pessoas a seu respeito. Tá certo? Muito claro aí no texto. Os discípulos respondem mostrando a opinião errada que o povo tinha a respeito de Jesus. Eles respondem o que eles estavam ouvindo, que o povo falava acerca de Jesus. Assim como Herodes, alguns identificavam Jesus como se fosse João, que havia ressuscitado. Outros apontavam Jesus como Elias. E vocês têm que lembrar de um detalhe: os judeus viviam na expectativa da volta de Elias, porque Elias foi arrebatado. Então Elias é uma peça-chave em toda essa narrativa, pelo menos até o versículo 29 do capítulo 9, como a gente vai ver na sequência. E alguns outros não identificavam ele nem com João, ressurreto, nem com Elias, mas é um profeta. Porque outros profetas haviam surgido, outras pessoas apareciam. É um profeta, é mais um dos profetas, mas eles não identificavam como Deus encarnado. Aí Jesus, de acordo com o texto aí, ele direciona agora a pergunta para os discípulos, né? E aí é interessante a resposta. A resposta aqui demonstra que os discípulos já enxergavam nessa confissão de Pedro a identidade de Jesus. A primeira parte aqui já estava completa. Eles reconheceram. Detalhe: quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Messias, né, do Antigo Testamento, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: tu és aquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento. Tu és aquele que todos esperam, que é prometido desde Gênesis 3. É aquele descendente da mulher, é aquele que é prometido pela lei, que é prometido pelos profetas, que todos nós aguardamos. Um outro detalhe interessante: é a primeira vez no Evangelho que alguém dá uma declaração clara desse tipo. Isso demonstra também que eles chegaram a esse entendimento. No relato de Mateus, diz que isso não vem do próprio Pedro, isso é dado por Deus para Pedro. Mas discernimento espiritual é dado para aqueles que estão se aproximando, aqueles que são alvo da graça de Deus. Nós vimos isso também na parábola da candeia, né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós teremos, e quanto mais nós nos afastamos de Deus, até aquilo que temos será retirado. Então, isso é efeito de uma aproximação, sim, de Pedro, de um discipulado um pouco mais ideal, mas, de acordo com o relato de Mateus, isso vem de Deus e é manifesto através de Pedro. Marcos 1:1
começa dizendo que Jesus Cristo é o alvo desse evangelho. Esse livro é escrito para falar acerca de Jesus Cristo. Mas ninguém tinha afirmado ainda claramente, tu és o Cristo, tu és o Messias. Então essa declaração de Pedro é um divisor de águas. Nós podemos ter certeza plena que pelo menos quanto à identificação de Jesus como Deus, como Cristo, como Messias, como aquele que era prometido em todo o Antigo Testamento, aquele que todos os profetas falaram, aquele que tudo o que aconteceu até agora aponta, é reconhecido. E Pedro declara isso, tu és o Cristo. O primeiro toque, então, nos olhos dos discípulos, nos parece aqui que já faz efeito, né? Só que olha só que interessante. Logo depois que Pedro faz essa declaração, que é um divisor de águas, reconhecendo que Jesus não é somente um profeta, não é João ressurreto, não é Elias, não. Jesus é o Messias, aquele que todos esperavam. Ele adverte dizendo o seguinte: não falem a ninguém a meu respeito. Jesus já tinha feito essas advertências quando ele curava pessoas ou expulsava demônios. Mas aqui é curioso, porque é o seguinte, até lá, talvez o motivo fosse, eu não quero ser reconhecido como um curandeiro. E eu não quero ser reconhecido por uma declaração de demônios. Porque ele lembra que lá, os discípulos ainda não haviam declarado, os fariseus negavam, a multidão tinha dúvida, e uma vez ou outra um endemoniado aparecia e falava, o que queres tu comigo, filho de Deus Altíssimo? Não, eu não quero ser reconhecido por boca de demônios, e eu não quero ser reconhecido como um curandeiro qualquer. Só que aqui tem um outro motivo. Vocês imaginem o que aconteceria numa época em que vários outros messias políticos libertadores do povo de Israel, do jugo romano, apareciam à torta direita. Vários apareciam. Imagina Jesus com a popularidade dele, com multidões ao seu redor, se ele fala assim, de fato, sai espalhando que eu sou o Messias. Com a visão errada que as pessoas tinham dele, certamente a sua missão de implantar o seu reino no seu tempo e mostrar o que era discipulado e qual era a sua missão, seria entendido de forma errada. É mais um Messias político libertador. Para vocês terem uma ideia desse probleminha aí, Jerusalém, alguns anos depois, foi totalmente destruída por causa disso, por causa de militantes políticos, libertadores, messias políticos, que prometiam libertar o povo do jugo de Roma. Então ele não queria que sua fama de Messias fosse usada politicamente, pelos que ainda não entendiam sua identidade divina e o seu programa de reino, né? Totalmente diferente das expectativas dos judeus. Então muitos Messias estavam aparecendo e ele falou, não é a hora, porque talvez esse entendimento aqui seja usado de forma errada. E eu não vou me vender como um libertador político. Eu quero mostrar exatamente por que eu vim. E aí vocês vão entender. Lá na frente vocês vão poder dizer e declarar isso. Ele vai dizer isso daqui a pouco. Algumas implicações, pelo menos 4. O verdadeiro discípulo, ele enxerga Jesus como centro da vida dele, assim como é o centro da história. Então, quando Pedro declara, tu és o Cristo, tu és o Messias, ele faz uma declaração, mesmo ainda deficiente quanto à missão, da identidade clara de Jesus. E um verdadeiro discípulo, ele tem que enxergar Jesus como Jesus é. Ele tem que enxergar quem Jesus é. Não o Jesus que é vendido nos conceitos filosóficos, o Jesus grande mestre, o Jesus maior psicólogo que existiu, o Jesus que, se você não for curado por ele, ou não for batizado por ele, de fato não é esse Jesus, não. Jesus, ele tem uma identidade clara, ele é o Cristo, é o Messias, e o verdadeiro discípulo tem que entender quem é esse Jesus, que ele está entregando a vida. Para quem ele está entregando essa vida? Quem é esse que ele está seguindo? Uma visão distorcida de Jesus, normalmente é o começo de uma nova seita ou heresia. Então a visão clara de quem Jesus é tem que estar na mente, no coração de um verdadeiro discípulo, aquela pessoa que procura ser um verdadeiro discípulo. E o entendimento de que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido. Nós temos que entender isso. Jesus, ele não é uma mercadoria, ele não é um gênio da lâmpada, ele não é aquele que escreveu uma carta de amor para nós, chamada Bíblia, não é aquele
totalmente meigo, que eu deito no seu colo e eu canto canções de amor e de paixão. Não, Jesus é o Messias, é o verdadeiro Deus encarnado que veio por um motivo muito claro. E nós temos que ter essa visão clara de quem Jesus é. Uma segunda implicação é a pergunta. Diante disso, não faz sentido nenhum continuarmos se você não responder essa pergunta. Quem é Jesus para você? Você que já está há muito tempo no Evangelho. Quem é Jesus para você? Todo esse tempo de Evangelho trouxe para você uma visão mais clara de quem é Jesus, biblicamente falando, ou você ainda está patinando como há anos e anos atrás? Se você é um novo convertido, você está chegando agora, legal, Jesus é meu Salvador, Jesus me ama. Mas quem é esse Jesus Salvador que te ama? Você já tem uma visão clara de quem é esse Jesus? Por que ele veio? E a pergunta é estendida para você que está nos assistindo e ainda não entregou a sua vida a Cristo, a Deus. Quem é Jesus para você? É alguém de uma filosofia que crê em reencarnação, um grande filósofo, o maior mestre que existiu? Enquanto você não reconhecer que Jesus é Deus encarnado, que veio com um motivo específico, não vai fazer sentido nenhum na sua vida. Então sua resposta é semelhante à opinião popular ou à opinião de Pedro? Quais são suas expectativas quando você olha para Jesus, né? Duas aplicações aqui que nós podemos pensar. Para nós convertidos, será que nossa visão acerca de Jesus está plenamente correta, de acordo com a Bíblia diz? Se sim, eu peço que você olhe agora e preste bastante atenção quanto à questão da missão de Jesus, porque isso vai dizer respeito à tua vida discipulada até a volta dele, se você já tem essa plena certeza e já conhece o que os evangelhos fazem. Se você ainda tem alguma dúvida, ainda não conhece plenamente, e o desafio vai ser esse, o teste vai ser esse, eu queria te desafiar nessa semana a ler, de hoje até domingo que vem, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ler esses 3 evangelhos, para você ter uma ideia clara, porque os evangelhos contam acerca de Jesus, quem Jesus é, com 3 perspectivas diferentes, a de Lucas, a de Mateus e a de Marcos. E para você que não é convertido, eu te desafio a, ainda nessa noite, até o final dessa pregação, você se questionar, você orar a Deus, você procurar entender, e se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, você entregar a sua vida a Deus. Olha só que interessante o que vai acontecer aqui agora. A sequência natural aqui dessa declaração de Pedro vai ser a primeira predição do sacrifício do servo. O texto não é complicado, pode ver aí, eu já deixei esquematizado para você. Isso aí é a leitura do texto, do jeito que ele está, só que já separadinho, tá bom? Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que acontecesse o quê? Que o Filho do Homem, ele fizesse o quê? 4 coisas tinham que acontecer aqui. Ele sofresse muitas coisas, ele fosse rejeitado por quem? Pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele fosse morto e ele ressuscitasse 3 dias depois. E olha que as 2 declarações, ele começou a ensinar-lhes, ele falou claramente a respeito disso, estão aqui fechando esse trecho. Olha só o que precisava acontecer, era necessário que acontecesse. Então, diante dessa confissão de Pedro, Jesus vai agora abrir o jogo e vai mostrar o que qual é a sua missão e por que ele veio. Você disse, tá bom, você reconheceu, eu sou o Cristo, agora eu vou te mostrar por que o Cristo veio. Então, era necessário, essa frasezinha aí, esse termo, era necessário, ele tira todas as possibilidades possíveis de que o que aconteceu com Jesus foi um acidente ou foi fruto das consequências. Na verdade, as circunstâncias não levaram Jesus a sofrer. A gente olha aqui no texto que ser rejeitado e morrer era o plano. Não existia plano A e plano B. Esse era o plano soberano de Deus. E que Deus guiou a história de tal forma e envolveu as pessoas de tal forma que
as circunstâncias tinham que acontecer daquele jeito para que Jesus cumprisse a sua missão. Então Jesus não foi guiado pelas circunstâncias. Deus criou circunstâncias e comandou pessoas para que Jesus cumprisse a sua missão. Isso é assustador. Saber que o nosso Deus soberano, Ele conduz a história. Quando nós olhamos o que está acontecendo hoje, muitas vezes até temos algumas dúvidas. Será que Deus de fato está conduzindo? Sim. Tudo o que está acontecendo faz parte do plano de Deus. Deus nunca perdeu o controle, nunca vai perder. E o plano de Deus não vai ser atrapalhado por nada nem ninguém. Ele não vai ser atrapalhado por um governante, um presidente, um grupo de juízes, um senado, deputados, alguém que sai corrido do país, alguém que estava escondido e agora é preso. Nada disso vai mudar o plano de Deus. Deus, ele continua com o seu plano. E o plano eterno dele não diz respeito só ao que está acontecendo aqui e agora. Esse é o problema, nossa visão militante, muitas vezes política, filosófica, humanista, de querer encaixar Jesus nos nossos projetos de vida, ao invés de submeter ao plano maior do que Deus está desenhando, do que Deus está fazendo, do que Deus está traçando. E é interessante notar aqui que Jesus Cristo, nessa parte, ele executa mais um milagre que passa batido. Mas que milagre ele fez aqui? Ele previu o futuro, ele desvendou o futuro, descortinou o futuro. Ele está dizendo mais uma vez aqui, de uma forma um pouco velada, mas olhando o texto não tem como não perceber isso. Ele é Deus, porque Deus é onisciente, Deus conhece tudo. E ele sabia exatamente o que ia acontecer, ele já sabia do futuro. Ele é Deus. Jesus necessariamente veio para sofrer, ser rejeitado, morto e ressurreto para que fôssemos salvos. O que vocês estão vendo aí é o centro do Evangelho. O que vocês estão vendo aí é, na verdade, para onde tudo o que aconteceu até aqui apontava. Essa aqui é a missão de Jesus. Então, se até agora os discípulos tiveram aquele primeiro toque, onde eles entenderam quem Jesus era, nós vamos perceber se eles entenderam plenamente o que Jesus veio fazer. Algumas implicações para a gente dar sequência aqui no texto. Olha só, nosso pecado é tão grave que tornou necessárias a encarnação, sofrimento e morte do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o pecado cometido por Adão, que nós temos essa culpa e nós nascemos com essa culpa, nossa natureza pecaminosa, nossos atos de pecado, tudo isso fez com que Deus criasse um plano que exigia sangue. E nada poderia mudar esse plano e nada substituiria. Quando Jesus vem para sofrer e necessariamente ser rejeitado, é interessante, muitas vezes a gente fica com raiva dos fariseus, e o texto aqui deixa um grande ponto de interrogação. Espera aí, os fariseus poderiam agir de forma diferente? Me parece que Deus, assim como fez com Faraó e como ele faz com quem ele quiser, endurece o coração de alguns para que o plano aconteça do jeito que ele quer. Inclusive, essa rejeição dos fariseus e tudo isso é usado de forma soberana, sem muitas explicações, pelo Deus soberano para que isso acontecesse. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é que Deus está agindo numa história maior. É uma história muito maior, na qual nós estamos incluídos. E soberanamente, Ele decidiu que a morte de Jesus fosse necessária para a nossa salvação e nossa inclusão na propagação desse plano maior. E os descrentes continuam sob esse plano maior, só que com outro futuro. Deus tem um plano completo para a humanidade, para os salvos e para os descrentes. E a morte e ressurreição de Jesus Cristo, esse plano na pessoa de Jesus Cristo, é o que vai fazer diferença para uma pessoa, se ela é salva ou se ela é perdida. É só isso. Não religiosidade, como a gente vem trabalhando aí no livro, não as percepções humanas, não os rituais, nada disso. É o entendimento de quem Cristo é e o entendimento do porquê Ele veio. Esse é o esboço do Evangelho, é o que está presente aí nesse trecho. E, outra coisa muito interessante, os homens que comandam a política ou a religião não criaram e não criam circunstâncias para que o plano de Deus aconteça. Você já sabe onde isso vai desaguar, né? Essas brigas que nós temos, ou filosóficas ou políticas, essas militâncias tolas, totalmente sem sentido,
apontam para pessoas que supostamente não acreditam que Deus está reinando e Ele tem um plano eterno e que as coisas não acabam aqui. Crentes brigando, pessoas criando tanta confusão em cima de comandantes políticos, religiosos, que supostamente criariam circunstâncias para as coisas serem diferentes, quando na verdade Deus está no controle e o plano dele nunca será frustrado. Nós temos aqui algumas aplicações. Pense no plano da salvação criado por Deus e avalie pelo menos duas áreas aqui. Primeira, você de fato descansa por saber que Deus tem um plano para a raça humana e o está executando? Ou você é aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa que vive desesperada, como se Deus não estivesse executando um plano? De repente você é assim, e você tem que parar com isso, se submeter e entender. Espero que você pense nisso nessa semana. Para você que ainda não entregou a vida a Cristo, a pergunta é muito clara. Você não entregou a vida por quê? Se era por falta de entendimento de quem Cristo é e o que Ele veio fazer, agora você não tem mais essa desculpa. Então a única desculpa que você pode ter agora é porque eu não quero mesmo. E até isso vai depender de Deus para mudar o seu coração. Mas por falta de entendimento, me parece que isso aqui está ficando muito claro para você. Será que você já parou para pensar que o Filho de Deus custou caro para Ele? O Filho de Deus que para nós é dado como a graça suprema de Deus, custou o sangue, o seu sangue. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que foi prometido, Ele veio, sofreu, foi rejeitado, morreu e ressuscitou para me salvar, para te salvar. Espero que você considere isso nessa noite. Pense 2 vezes, ou 3, ou 10, antes de aceitar simplesmente cometer mais um pecado nessa semana. Pensa qual é o peso do pecado ou dos pecados. Alimente seu coração com pontos de decisão de que vão atrapalhar o pecado na sua vida. Tenta criar planos de santificação muito claros. Identifica agora, onde você estiver aí agora, identifica quais são os teus pecados. De repente, se você não consegue identificar, já coloca no topo da lista, mentira ou engano. Mas identifica aí tua lista de pecados e pensa nessa semana, não é justo, isso não é justo. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vir para sofrer, ser rejeitado, morrer por mim, e eu ficar pecando, atacado e varejo. Vamos tentar ajustar um pouco mais essa nossa declaração. Será que de fato eu reconheço que Jesus é Cristo? Porque se eu vivo sem esse ajuste fino do que é pecado na minha vida, de repente eu preciso fazer essa declaração. Quando sofremos, inclusive por causa deste vírus que nós estamos sofrendo, vírus miserável aos nossos olhos, mas que já tem demonstrado alguns bons resultados, muitas vezes pensando, nesse sofrimento que o vírus traz, nós implicamos que Deus perdeu o controle. Mas, na verdade, esse vírus é uma chance de pararmos para pensar algumas coisas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Muitos crentes que viviam do templo, viviam do programa, viviam da atividade, do ativismo ministerial, ficaram totalmente perdidos quando não tinham mais isso. Isso demonstra o quê? Demonstra que você tem dificuldade de responder quando alguém te pergunta: quem é você, ministerialmente falando, quando você não tem alguma coisa para fazer? Ou, quem é Deus para você quando você não está ou no templo, ou realizando os rituais? É muito mais para a gente pensar em quem nós somos do que o que nós fazemos. E essa pandemia, na verdade, é mais uma das contrações desse mundo que está piorando e que vai acabar. Isso não vai melhorar. E nós temos que ter plena certeza que existe uma história maior e que Deus está no controle. Eu vou encerrar com essa parte, e eu vou deixar para a semana que vem a conclusão aqui a partir do 34. Assim como Pedro, isso aqui ilustra claramente agora o que eu queria dizer sobre o milagre em 2 etapas. Olha só, a repreensão de Pedro
mostram um mau pensamento acerca da missão de Jesus. Lembram que, um pouco antes, a declaração ou a confissão de Pedro mostrava um bom pensamento acerca de quem Jesus era. Agora, a repreensão de Pedro mostra um mau pensamento acerca da missão de Jesus. Versículos 32 e 33, olha o que diz. Então, Pedro começou a repreendê-lo, chamando-o à parte. Vocês percebem aqui, alguns talvez falem, não, Pedro é o que? É bipolar, né? Ele acabou de dizer, e é elogiado em Mateus, acabou de dizer, espera aí, tu és o Cristo. É o primeiro homem ali no Evangelho que vai declarar, tu és o Messias, tu é aquele prometido, que já nós esperamos há tanto tempo. Tu não é Elias, tu não é João ressurreto, tu não é um profeta qualquer, tu és o Cristo. Olha agora o que esse camarada está fazendo. Só que, antes de recriminá-lo, pensa aqui, ó, quantas vezes esse nome Pedro foi substituído ou significa o seu nome diante das circunstâncias. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Então Pedro começou a repreendê-lo, chamando-o à parte. Jesus, vem aqui, eu acho que Cristo, que eu declarei que é Cristo, vem aqui. Eu acho que não é bem aí, por aí não. Porém, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, e olha o que Jesus diz. Para trás de mim, Satanás. Você pensa não nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Algumas explicações aqui, para a gente poder implicar. Primeiro, eu não tenho dúvidas, e eu acho que o texto deixou a gente aqui bem tranquilo, quanto à questão de Pedro entender quem Jesus era. Tu és o Cristo. Só que vocês lembram lá do milagre? Aconteceu em duas etapas. O mesmo Pedro que entendeu a identidade do Messias, não estava entendendo aqui a missão ou sacrifício do Messias, que vai depois ser desenrolado semana que vem no programa do que é ser discípulo, que a gente vai precisar de tempo também, então não quero correr. Mateus indica que, quanto à missão do Messias, Pedro tinha um pensamento político muito parecido com o da maioria dos judeus. Aliás, ele pensava como a galera. O Messias vem e vai acabar com esses arrogantes, esses tiranos romanos. E nós seremos novamente restaurados e nosso povo, o povo de Deus, o povo da aliança vai ser restaurado. Mas não era isso que Jesus estava propondo. As 3 vezes que essas declarações de Jesus, essas predições acontecem no Evangelho, sempre que isso vai acontecer, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, elas são recebidas com espanto. Porque eles queriam um Messias libertador, aquele Messias guerreiro, aquele Messias que inclusive os fariseus pediam, aquele que vem dos céus, aquele que vem tipo um Thor no universo Marvel. Só que Jesus está vindo implantar um reino diferente, de serviço, de compaixão e de sacrifício. Isso não era natural ainda para os discípulos, era necessário. E aqui começa esse segundo toque. Quando Jesus vai desvendar o programa e quando ele vai mostrar o que é ser discípulos, capítulos 8, 9 e 10. Então, nós percebemos aqui algo também curioso, muita gente interpretando de forma errada, quando ele olha para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, como se Pedro fosse um endemoniado. E não, nada disso. O que nós estamos falando aqui é de uma influência satânica, ou de ideias satânicas, ou do plano do que o diabo quer, sendo ali executado por Pedro. E nós sabemos que o diabo ele influencia, pessoas nos influenciam. Mas além dessa influência, simplesmente uma influência que Pedro teve, um mau pensamento acerca da missão de Jesus, que bate com esse pensamento do diabo, eu creio que isso aqui não está por acaso, porque lá em Mateus 4, quando Jesus é tentado no deserto, é oferecido para ele também algo parecido. Se você prostrado me adorar, tu vai ter todos os reinos, você vai ter domínio completo político, social, você vai ser o cara aqui na terra. E Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Eu não vim aqui para isso. Então é interessante que o plano do diabo sempre vai ser atrapalhar o plano de Deus. O pastor Dário fez uma redundância interessante que eu coloquei com uma outra redundância. Ele disse que o diabo existe para infernizar o plano de Jesus, né? E eu falei para ele, e você acabou de criar uma redundância diabólica.
Porque o diabo, de fato, veio para atrapalhar o plano de Deus. Mesmo sabendo qual é o seu futuro, mesmo sabendo quais são as promessas acerca dele, a função do diabo é essa. E ele não tinha interesse nenhum em que Jesus executasse seu plano. E Pedro faz algo muito parecido com o que é o plano do diabo. Então essa influência, ou esse mau pensamento de Pedro, faz com que Jesus faça essa declaração. E algo muito curioso também. O verbo que aparece aí para você não pensa nas coisas do alto e pensa nas coisas da terra ou dos homens, é aquele verbo que a gente já trabalhou muito e muito aqui nas cartas. Fronel, que é o disposição mental correta. O que Jesus está dizendo para os discípulos ali, representado por Pedro, é o seguinte: você ainda não tem a disposição mental correta, e isso vem do alto, isso é dado a você, e você tem que assimilar isso para que você entenda corretamente qual é a vontade de Deus. Você já sabe quem eu sou, você precisa saber por que eu sou essa pessoa e por que eu estou aqui. Lembra então dessa cura que aconteceu em duas etapas? É exatamente isso que está acontecendo a partir daqui. Então essa dobradiça, que é marcada, pensando na imagem da dobradiça, então imagina se é uma dobradiça, esses 3 parafusos que pregam essa dobradiça, essas 3 declarações do capítulo 8, do capítulo 9, do capítulo 10, acerca da missão de Cristo, sempre envolvendo seu sofrimento, sua rejeição, sua morte, sua sofrimento, sua perseguição, sua morte e sua ressurreição. Todos eles, a partir de agora, vão apontar para esse segundo toque, para que nós entendamos, assim como os discípulos entenderam, o que Jesus veio fazer. As últimas implicações e aplicações para a gente orar e trabalhar isso essa semana nos nossos MDDs, nas nossas células. Primeiro, mesmo conhecendo a identidade de Jesus, nós ainda podemos e temos pensamentos errados sobre ele e sobre sua vontade, que precisam ser corrigidos. Seja você um novo convertido, seja você alguém que já caminha há bastante tempo. Sempre existe algo que ainda não bateu direito e que você ainda precisa entender acerca de Jesus. Nós não chegamos a um estado de excelência plena e glorificação plena a ponto de entender plenamente tudo o que está revelado na Bíblia acerca de Jesus. Sempre tem algo na Bíblia, nós vamos morrer, Cristo volta e nós não conseguimos entender plenamente todos os detalhezinhos. Quanto mais nós conhecemos, mais nos será dado, mais nos aproximamos de Deus, e assim a gente vai crescendo na vida espiritual. Então talvez nessa semana você precise trabalhar um pouco acerca desse pensamento de por que Jesus veio. Talvez você seja uma pessoa que vive naquela ansiedade, e você não sabe de onde isso veio. Isso vem da falsa, ou talvez da falta de entendimento. Está faltando esse segundo toque. Você é crente, você sabe que Jesus te salvou, você sabe que não vai para o inferno e que vai para o céu. Você tem fé e reconhece isso. Mas você se desespera facilmente porque não sabe por que Jesus veio. Não sabe exatamente os detalhes. Talvez você já está há muito tempo no Evangelho e você já colocou isso aqui na gaveta do isso eu já sei. E você não valoriza isso que Cristo fez. Por isso que você peca. Um crente que já está há muito tempo nos caminhos do Senhor e peca, é porque não valoriza o que Cristo fez. Não entende o porquê que Cristo veio, não valoriza o sangue derramado na cruz. E para você que é incrédulo, que ainda é descrente, não existe outro meio de mudar de posição. A única forma de mudar de posição é reconhecer que Jesus é o Cristo e reconhecer que Ele veio para sofrer, ser rejeitado, morrer, ressuscitar por você. Então nossa mudança, de acordo com esse texto, isso aqui talvez traga um pouco de sossego para a nossa alma, para a nossa mente. Nossa mudança não depende totalmente de nós. É fruto também da graça de Deus e do toque do Espírito Santo. Salvação depende de Deus. O contrato de salvação é injusto. Deus entra com o sangue do seu filho, eu entro com o meu pecado. É com isso que eu entro no plano de salvação. Deus entra com o sangue do filho. É um contrato totalmente que não tem como ser equiparado. Por isso é graça. Então depende de Deus. O que eu tenho que fazer na salvação? Entender o plano e pedir rendição. Glorificação, que é o que vai acontecer no futuro, a gente vai trabalhar semana que vem,
quando Cristo voltar, depende de Deus. Ele vai nos glorificar e nós vamos ressuscitar. Os que estiverem mortos, os outros vão ser arrebatados, vão ser glorificados, modificados, de acordo com o plano de Deus. Agora, santificação é um caminho de mão dupla. Depende de nós em conhecer a palavra de Deus, conhecer quem Cristo é, conhecer o que é o Evangelho de Cristo, conhecer qual é a doutrina dos apóstolos que nós dizemos seguir, mas também depende de um toque do Espírito Santo para ir nos dando iluminação e entendimento. E nós vemos isso na vida de Pedro. Pedro, ele declara, ele está se aproximando, ele está amadurecendo, mas é necessário um toque de Deus para que ele entenda plenamente essa missão de Jesus Cristo. E as duas últimas aplicações. Eu queria que nessa semana você avaliasse sua vida, seus pensamentos, suas atitudes, e você respondesse: você busca viver a vontade de Deus coerentemente com a sua declaração de quem Ele é? Essa pergunta é um convite à hipocrisia. É um convite ao cinismo, dependendo da tua resposta. Você busca viver a vontade de Deus coerentemente com a sua declaração de quem Ele é? Jesus tem um programa para o seu reino e não depende das nossas expectativas políticas, filosóficas, sociais, nosso pensamento, nossa interpretação da história. Ele não depende de nada disso para que esse programa seja feito item por item, e ele vai ser cumprido. Os discípulos, neste momento, estavam com dúvidas. A partir daqui, Jesus vai mostrar para eles o que é ser discípulo. Eu queria só acrescentar mais uma aplicação. Eu queria que você lesse, além dos 3 evangelhos, você, no domingo à tarde, domingo que vem, um pouco antes da mensagem, você lesse pelo menos umas 3 vezes o capítulo 8, 34 a 9:1. Os versículos 34, capítulo 8 até 9:1, porque é o que a gente vai trabalhar. Porque se aqui nós vamos parar com Jesus dizendo, ou reconhecendo que Pedro estava certo ao dizer quem ele era, mas repreendendo porque Pedro ainda precisava saber o que ele veio fazer, agora ele vai continuar a explicação dizendo o que é o programa de discipulado. E é a primeira vez no Evangelho de Marcos que nós vamos ter o programa de discipulado de Jesus feito. Se você tem dúvidas em que livro ler para fazer o discipulado, que programa adotar para fazer o discipulado, qual é o tipo de discipulado que você vai fazer, domingo que vem nós vamos esclarecer exatamente o que Jesus nos ensinou acerca do que é ser discípulo. Queria que você fechasse seus olhos onde você estiver. Nós vamos orar, entregando essa semana nas mãos do Senhor e pedindo para que Ele nos faça repassar tudo isso nos MDDs, nosso tempo com Deus, e também nas células, pessoalmente, e que nós possamos responder essas perguntas de implicação e aplicação. Porque só assim nós estaremos no caminho de um discipulado genuíno, discipulado que Jesus espera. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque chegamos aqui no final de mais essa exposição. Nós estamos muito tranquilos, porque sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. E obrigado a Deus, porque o Senhor deixou, nesse evento que aconteceu com Pedro, com os discípulos, deixou muito claro para nós que nós não somos autossuficientes, nós só reagimos ao toque do Espírito Santo, reagimos corretamente ou não, mas nós dependemos do Senhor, até mesmo para dar declarações acerca do Senhor. Mas o Senhor espera isso, discernimento, aproximação para ter esse discernimento e conhecimento da palavra para poder declarar corretamente. E eu te peço, por todos nós que ainda temos uma visão deficiente do que o Senhor quer fazer nesse mundo, principalmente quando pandemias acontecem como essa, quando problemas acontecem, e com certeza temos problemas, e essa semana não será diferente, nós questionamos o que o Senhor veio fazer aqui, por que as coisas estão desse jeito. E nós queremos que o Senhor nos ensine que não apenas nossa declaração deve ser a verdadeira, mas também o nosso entendimento do teu programa para esse mundo e para nós. E eu te peço, ó Pai, que todas as implicações e aplicações sejam de fato buscadas nessa semana. Eu te peço por pessoas que assistiram, participaram dessa transmissão,
e ainda não são crentes, não são convertidas. E eu te peço, para a honra e glória do teu nome, para a nossa alegria, que durante a semana tenhamos notícias de pessoas que entenderam o teu evangelho e que entregaram a vida para o Senhor. Se não agora, nós somos gratos porque o evangelho foi exposto e com certeza agora pessoas já têm os elementos necessários no seu coração e mente para que o Senhor os convença. Te pedimos mais uma semana de proteção, uma semana diante do Senhor e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até domingo que vem.